Graça e paz, paz e graça. Tudo bem com você? Nosso devocional de hoje está em 1 Samuel, capítulo 3. Do 1 até o 21 você pode ler, mas eu quero priorizar o versículo 10, que diz que o Senhor voltou a chamá-lo, como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. O primeiro versículo desse capítulo 3 de 1 Samuel, já causa um impacto logo de cara, porque ele diz que no início do ministério de Samuel, ali quando Samuel ainda era bem jovem, o Senhor raramente falava. O texto diz que a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram muito frequentes. E é triste pensar que isso não se referia a um contexto pagão, mas ao próprio povo de Deus. No capítulo anterior, percebemos que o culto acontecia normalmente no santuário de Deus, no tabernáculo, mas não passava de um ritual, pelo menos para os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, que trabalhavam ali no tabernáculo. O testemunho a respeito deles é triste, é estarrecedor, e diz que eles eram ímpios, não se importavam com Deus, com o Senhor, não cumpriam os deveres do Senhor e muito menos as orientações de serem sacerdotes para com aquele povo. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, especialmente nos versículos 12 e 13, vão revelar essa triste circunstância do povo de Deus. E o pior é que Eli, o sacerdote e pai deles, sabia de tudo e não fez o seu papel de líder espiritual, de sacerdote, principalmente daquela casa, impedindo que isso viesse a acontecer. Hoje em dia, felizmente, nós temos a palavra escrita à nossa disposição. É fácil consultá-la, mas será que estamos dispostos a ouvi-la? Muitos de nós estamos escutando a palavra de Deus, mas será que estamos ouvindo? É fácil, é muito fácil ler, ouvir, escutar. A Bíblia está à nossa disposição nos mais variados jeitos e formas. Tem a Bíblia no celular, tem Bíblia virtual, tem Bíblia em várias versões, Bíblia de estudo, sem falar nos vários materiais de apoio que nós temos para compreender melhor a Bíblia. E será que tudo isso tem nos ajudado a ouvir a voz de Deus? É tentador procurar textos que nos sejam favoráveis, que confirmem ou fortaleçam aquilo que desejamos. Mas o nosso coração é manipulador e frequentemente nos leva a buscar justamente o que é contrário à vontade de Deus. Por isso, não devemos cair na armadilha de ler apenas os textos bíblicos que são convenientes para o nosso desejo. A mensagem que Deus transmitiu por meio de Samuel foi terrível, foi pesada. Ainda assim, Samuel e depois Eli a levaram a sério. O fim do relato mostra como a atitude obediente de Samuel, prestando atenção às palavras do Senhor, trouxe benefícios para toda a comunidade. Se o primeiro versículo da leitura soava pessimista, o último é exatamente o oposto. Diz assim: O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra. Versículo 21 do capítulo 3 de 1 Samuel. Quando Deus encontra ouvidos abertos à sua voz, Ele continua falando. Por isso, eu quero motivar você a prestar atenção na voz do Senhor, prestar atenção à palavra de Deus por completo, sem selecionar seus textos preferidos, muito menos fazer da Bíblia sua caixinha de promessas. Quero motivar você a conceder
a sua atenção ao que Deus tem falado contigo. E que Deus lhe conceda a graça de poder obedecer à sua palavra. Feliz é todo aquele que ouve o que Deus tem a dizer, sem escolher apenas o que lhe é agradável. E lembre-se, a Bíblia não é uma caixa de bombons, onde a gente abre e escolhe somente os prediletos. Nós não devemos ter versículos preferidos. É claro que alguns textos falam mais profundamente ao nosso coração, mas o ideal é que conheçamos e possamos ouvir atentamente a toda a palavra de Deus, revelada em toda a Escritura Sagrada. De Gênesis 1 a Apocalipse 22, é palavra de Deus para nós. Leia sua Bíblia, ouça a voz do Senhor e siga a sua orientação, e assim serás bem-aventurado em tudo que você fizer. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine com a sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.